com data de dezembro. Aí... Olá, gente, voltamos. Um comercial bem rápido, tá? Mandem aí se vocês estão escutando. Tá saindo som agora? Vamos cantar então, pastor, um pedacinho pra ver se tá saindo som. Olha a música aí. Manda aí no comentário qual música você deseja que nós cantamos. Porque assim, o nosso convidado de hoje, ele é de uma igreja muito musical. Eu tenho certeza que ele canta e ele vai cantar um pedaço pra vocês. Galera do 15, que eu tenho certeza que já tá aí on. Vai mandando aí uma música que o pastor canta lá na pregação, num culto de oração, sei lá. Manda aí que ele vai cantar, hein? Gente, mas eu quero agradecer. Obrigado por vocês se conectarem de novo à nossa internet. Teve um probleminha aqui, vocês sabem, né? Acontece sempre. Mas muito obrigado por estar com a gente. Vai mandando o link, convida a galera. Cara, hoje tá sensacional. O pastor Públio está conosco. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Eu quero te lembrar para você se inscrever na nossa página no YouTube, porque nós temos várias conversas lá. Está muito legal as outras conversas também. E tem mais algum aviso? Não, acho que é isso. Vamos rodar a vinheta, então. Roda aí a vinheta, Bianca. Voltamos com o pastor Públio. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes. Nós somos muito suas fãs, a galera aqui Sério toda. mesmo? Nossa, a gente admira muito. Acho Legal. você muito inteligente, muito sábio. Que isso? E para Vocês nunca tinham conversado comigo. Por isso que tava com essa impressão. Nossa, mas a gente lembra da última pregação, quando o senhor trouxe a palavra aqui num culto pra gente específico. Eu lembro até hoje dessa pregação, fui muito ministrada. E a gente gosta muito de escutar. Então, quando o senhor tá lá pregando no 15, que a gente, não de domingo, né? Porque se faltar aqui de domingo, você sabe como que é faltar na igreja de domingo. Givanildo puxa a orelha. Exatamente. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. O senhor é muito especial na nossa vida. Muito obrigada. Legal, eu que agradeço. Então, vamos lá começar a nossa conversa. Eu quero começar perguntando para o senhor, porque assim, a gente estava conversando antes, e o senhor falou que está lá na igreja há 40 anos já? 40 anos, eu cheguei lá de 7 para 8 anos de idade, né? Minha mãe, ela congregava comigo, criança e meu irmão um pouco mais velho, na Igreja Batista de Vila Gerte, na região de São Caetano e tal, e nós nos mudamos quando inaugurou o Conjunto José Bonifácio, conhecido ali como a Coab 2, né? E durante um período a gente ainda ia para São Caetano, bem difícil, complicado, longe, tal, mais de domingo de manhã na escola bíblica dominical, mas não dava para ir à tarde, à noite, muito longe. E aí procurando uma igreja, minha mãe conheceu a igreja do 15, meu irmão já era batizado, eu me batizei lá no 15, estou lá desde então, né? Criança, junior, adolescente, jovem, adulto, o tempo inteiro lá na mesma igreja. E como foi esse processo de crescer numa igreja onde o senhor é pastor hoje? Meu, assim, sensacional, né? Oportunidade, porque a gente conhece todo mundo conhece a gente. Como tudo na vida é bom e ruim, né? As pessoas conhecem, como me conhecem desde criança, conhecem todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Sim. Não tem como esconder, nem como inventar nada, né? É um relacionamento ministerial muito transparente, porque as pessoas, eu tenho, e louvo a Deus por isso, né? Eu tenho dentro do grupo que hoje eu lidero, que hoje eu pastorei, eu tenho pessoas que foram meus conselheiros, foram meus professores, de criança, de adolescente, de jovem. É muito legal isso, muito legal. E tem alguma dificuldade de, por exemplo, pelo fato de conhecer
Já o senhor, desde pequena, aqueles irmãos mais velhos, você tem uma dificuldade de pastorear ou muito Não, pelo contrário? eu acho que não. É bem saudável, é bem tranquilo. Principalmente os mais velhos, os adultos, né? É uma galera assim muito amorosa mesmo, muito carinhosa, o pessoal que adota a gente, né? Uhum. Então, com a turma dos idosos, a turma que foi, de novo, né, meus professores, meus conselheiros, graças a Deus tem dificuldade nenhuma, não. É muito E, prazeroso. e todo o processo, então, o senhor passou nessa mesma igreja. Então, a igreja viu o senhor casando, namorando, casando, tendo filho. Apresentando filho, batizando, indo para o seminário, sendo consagrado. Aí teve, né, são quase 23 anos de ministério, né? Uhum. Eu comecei o ministério, 24 anos de ministério. Eu comecei o exercício do ministério pastoral antes mesmo da consagração, porque o pastor Ezequias estava num momento assim muito expansivo, né, de evangelismo, de missões, e a igreja foi abrindo congregações, igrejas filhas. Ah, E aí eu participei 1 ano e meio, 2 anos, pouquinho antes de casar, e no primeiro ano de casado, de uma das nossas igrejas filhas, que hoje é a Igreja Batista Comunhão e Adoração. Então, era um trabalho antigo da nossa igreja, desde a época do primeiro pastor, o pastor Samuel. Esse trabalho abriu e fechou algumas vezes, e quando o pastor Ezequias chegou, retomou esse trabalho, e Deus permitiu que se transformasse numa igreja. E 1 ano e meio, 2 anos eu tive caminhando com os irmãos lá. Quando minha esposa engravidou e a gente não tinha carro, não estava dando mais para ir para lá, nós voltamos para a sede. Fiquei acho que uns, sei lá, 8 meses, 1 ano na sede. E o pastor Ezequias abriu um novo projeto, uma nova congregação, uma nova igreja filha. E aí eu fui para essa igreja já como líder, né, assumindo aham. ali ministerialmente. E nesse mesmo ano, então paralelo ao início desse trabalho ministerial, eu fui para o seminário, que foi no ano de 2000. Uhum. Então são 23 para 24 anos de história já. Nossa, muito tempo. E como o senhor enxerga essa importância de passar o bastão para um. Porque eu acho muito relevante essa ideia de crescer, ter um jovem que ele entende o chamado pastoral dele, ele abraça isso, entra no seminário e tudo mais. E o pastor entender que passar um legado para esse jovem, entendeu? Não necessariamente que esse jovem vá assumir outra igreja, mas assumir a sua própria igreja e o pastor entender que talvez não seja mais o tempo do Senhor para ele conduzir aquela igreja, que esse jovem pode assumir esse legado. O ministério pastoral ele tem dois grandes desafios, pelo menos dois grandes desafios. Você saber o tempo certo de entrar e o tempo certo de sair. Né? Se a gente Uau, acerta top. nessas duas coisas, então a questão especificamente do meu ministério, da minha relação com o pastor Ezequias, que foi o pastor que confirmou esse chamado, que investiu, que apresentou meu nome para a igreja, que me consagrou, tal. O caminhar junto foi facilitado porque a igreja do 15 tem essa proposta, né, de ministério colegiado. Tem outras igrejas que não têm. Então, essa coisa do seminarista necessariamente sair, né, ele foi formado e vai para uma outra igreja, depende muito das oportunidades, depende muito do tamanho da igreja, depende muito da visão, né, ministerial, da visão missionária da igreja. E a igreja do 15 já tinha uma visão ministerial mais expansiva, já tinha um ministério colegiado. Eu não fui o primeiro pastor auxiliar a ser consagrado. O pastor Ezequias já tinha preparado, né? A gente tinha ministros, né, espécie de pastores auxiliares, ministros na área de louvor e adoração, de educação cristã, Uhum. né? Alguns desses acabaram migrando para o ministério pastoral, outros continuaram nas suas áreas específicas. Então, por conta de eu estar na Parada 15, foi facilitado por esta visão estratégica, por essa visão ministerial que a igreja já tinha adquirido e foi amadurecendo com o pastor Ezequias, entendeu? Então não precisou eu sair. Sim. Mas, de certa forma, eu estava fora. Uhum. Porque essa igreja filha era uma igreja que tinha uma vida independente. O pastor Ezequias, como pastor titular, ele dava muita liberdade para a gente. E apesar de eu ser pastor auxiliar da igreja sede, na congregação era o pastor titular. As coisas aconteciam a partir da visão que Deus dava a mim e às pessoas que estavam Uau, conosco, uau. entendeu? E é incrível isso porque ao mesmo tempo que você está sendo discipulado por um pastor como um pastor auxiliar, esse pastor está te dando total confiança para entender o que o Senhor colocou no seu coração para Exato, ministrar em outra igreja, para conduzir outra igreja, né? exato. Eu estava lendo, acho que é 1 Samuel, eu conversando com o pastor e dando referência, né? É Como que isso aí. soubesse.
1 Samuel 16, eu acho que fala quando Deus, né, fala para Samuel e fala até quando você vai ficar em Saul, olhando para suportando Saul, tal. Exatamente. E o tempo de Saul já deu. Eu preciso de outro. Eu preciso de que você vá lá atrás de Davi, de fato. Sim. E o Davi, quando foi, queriam colocar uma armadura específica em Davi, né? Porque queriam que ele fosse daquele jeito que ele derrotasse Golias. E Davi entendia, ele tinha vivido uma coisa no secreto já. Ele já tinha matado um leão, ele já tinha tido uma experiência no secreto sem ninguém ver. Pessoal dele com Deus, né? Então ele sabia como encarar aquilo. E eu acho isso muito importante quando um pastor talvez está discipulando um auxiliador, de entender que o que Deus tem para aquele pastor é diferente. Sim. Não é a mesma armadura dele, é outra. Outra armadura. Mas, assim, nesse caso específico, o exemplo de Saul e Davi não é legal, porque Saul ele já era um personagem, espiritualmente falando, promíscuo. Sim, né? sim. Mas a gente herda coisas boas também Sim. das pessoas, né, dos nossos antecessores. Eu tenho muitas coisas que eu herdei, né, do pastor Ezequias. E como eu estou desde criança na mesma igreja, de alguma forma eu fui pastoreado por todos os pastores do 15. Então eu tenho um pouquinho de cada um deles. Cada um, né? E eu falo isso com bastante alegria, com bastante orgulho, né? Então eu vejo o meu ministério, pelo menos eu tento, que o meu ministério ele tem algum nível de continuidade. No caso de Davi era rompimento mesmo, Sim. porque Saul tinha sido rejeitado por Deus. Mas eu concordo com você que ao mesmo tempo a gente precisa ter as nossas particularidades, as nossas questões, os nossos perfis, né? Sim, sim. E esse foi o quê? 23 anos de ministério? Ó, se contar com a primeira congregação lá que eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses lá com a minha esposa, que foi no ano seguinte do nosso casamento, foi 98. Então a gente está falando aí de 24 para 25 anos já. Uau. E como foi... você trabalhou em qual áreas da igreja, assim, até você falar, não, o meu pastorado é o meu chamado? Eu tive a oportunidade de caminhar em tudo no 15, né? Com evangelismo, com teatro, com louvor. Teatro. Meu, teatro da hora. Olha, pena que não tinha filmagem. Cadê o Dô tá aí, mano? O Dô tá aí. Pena que não tinha filmagem. Acho que merecia um Oscar, meu. Fiz o papel, melhor papel de Barrabás que alguém fez numa peça de Páscoa. Realmente foi fantástico, né? O papel de Barrabás. Mas, brincadeiras à parte, a igreja do 15 ela gosta, ela tem essa característica, né, da questão da arte, um pouco, né, dá até para falar de cinema, porque a gente já fez alguns pequenos vídeos, alguns insights nesse sentido, né? Mas a questão do teatro, da dança, da música. Então, eu tive a oportunidade de caminhar nos ministérios. Ministério de Adolescentes, eu fui líder. Ministério de Jovens, eu fui líder. Como nós tivemos um período, antes do pastor Ezequias, de 3 ou 4 ministérios curtos, então, entre esses ministérios, você tinha períodos sem pastor. E também nesse período, os irmãos foram dando oportunidade para a gente abrir um culto, para trazer uma palavra, um estudo na semana. Essas coisas eu entendo como sendo o processo de Deus de lapidação pessoal, o processo de Deus de confirmação do chamado para mim, também para a igreja. Aconteceu de maneira natural e demorou um período, né? Até que Deus confirmasse, e na pessoa do pastor Ezequias veio a apresentação do nome para a igreja, em assembleia, para enviar para o seminário e tudo mais. E foi o senhor estava falando que foi dos 23 até os 26, você ficou nesse período sem entrar na faculdade de teologia, foi isso? Eu terminei os estudos normais ali, né, o antigo colegial, atual ensino médio, naquele recorte de 17 para 18 anos. Eu trabalhava, tive, graças a um bom Deus, uma carreira bem sucedida na área que o Senhor me abriu, tive a oportunidade de fazer cursos na área específica da minha atuação, mas eu não me sentia à vontade, né? A mesma empresa pagando. E aquela coisa do chamado se moldando, se confirmando, Deus ali trabalhando. Eu casei, a minha esposa também suportando, apoiando o próprio ministério, e com 26 anos eu fui para fazer o primeiro curso, para fazer a minha primeira faculdade, foi uma faculdade de teologia. E aí aconteceu tanto a confirmação do próprio seminário, do próprio ministério, como a aptidão e o gosto pelo estudo e pelo ensino. Já tinha essa questão de oportunidade dentro da igreja local, de ensinar, né, no Ministério de Adolescentes, no Ministério de Jovens, mas depois que eu fui para o curso da teologia, aí eu criei uma paixão mesmo pela área da docência, pela área da educação bíblica, teológica,
Mas não somente, eu dou aula de outras áreas também. Mas foi no curso da teologia que essa paixão ela aflorou. Todo esse tempo de ministério, pastor, como você percebe a diferença, talvez, da igreja quando você começou para a igreja de agora? Quais as dificuldades que tem enfrentado? Assim, a visão da igreja antigamente era diferente. Antigamente, gente, nem faz tanto tempo assim, né, pastor? Não faz. Para agora, para hoje, olhando assim a visão da igreja. Ao mesmo tempo que não faz tanto tempo, a gente entrou no século XXI, trouxe uma velocidade nas mudanças. A igreja sempre passou por mudança. Então, quem gosta de história de igreja vai analisar e vai perceber uma série de transformações ao longo do tempo. Logicamente que não tem nada a ver com transformações na palavra, na mensagem. A mensagem que nós cremos do Evangelho, ela não precisa de ajuste, ela não precisa de reparo, ela é infalível, ela é inerrante, ela é uma palavra autossuficiente, é uma palavra de poder. E eu creio nisso. Agora, o modus vivendi, o modus operandi da igreja, a maneira com que a igreja vai interagir com a sociedade, que a igreja vai se comunicar com a sociedade dentro dos seus bairros, isso tem mudado. E no tempo presente, mais ainda. E não tem dúvida, a grande mudança foi o que a gente viveu nesses 2 últimos anos por conta da pandemia, essa questão de inserir, né, a igreja na virtualidade. Eu acho que essa foi a grande transformação que ninguém esperava. A gente já tinha as igrejas grandes, as igrejas que tinham grande capacidade, conteúdo tecnológico já faziam isso, mas as igrejas de bairro, isso modificou bastante, né? Então, eu vejo isso como uma grande transformação. Não a única, mas talvez seja mais relevante. Um meio de comunicação, né? Talvez, porque é o que o senhor falou exatamente. As igrejas grandes já faziam isso. Existem muitos membros de igreja, por exemplo, fora do Brasil, que são membros online, né? Sim, e até são ativos, de repente. Exatamente. Né? E hoje a gente enfrenta isso na nossa igreja, né? Porque tem muitos irmãos ainda com receio de voltar para a igreja. Mas é engraçado que esses irmãos não têm receio de ir no shopping, de ir na feira, de ir no mercado, só tem receio da igreja, né? Interessante. Isso é um fenômeno a ser estudado, né? É verdade, né? Mas, olha, pastor, eu queria te fazer uma pergunta voltada para... O senhor sempre foi batista, né? A gente estava conversando assim disso, já teve experiências em outras igrejas, mas eu queria fazer umas perguntas referente à batista mesmo, porque assim, a gente... Você acha que é melhor ir embora, você não vai me comprometer não. Hein? Não, nada muito polêmico, não. Eu acredito muito que a visão do senhor é um pouco parecida com a minha também, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da questão do batista com o Espírito Santo. Porque é falado pouco do Espírito Santo na igreja, ou a gente fala de uma maneira que deve ser falada? Olha, os batistas têm uma grande bênção que também é uma grande maldição. Qual que é a grande bênção das igrejas batistas? É chamada autonomia. Então, cada igreja ela tem, dentro das suas da sua comunidade, dentro das suas interações, tem liberdade de fazer a sua liturgia de culto. Essa é uma grande bênção e, ao mesmo tempo, uma grande maldição, porque, no fundo, cada igreja acaba sendo diferente da outra. Os batistas eles têm uma linha com algumas colunas essenciais, primordiais, algumas colunas fundamentais da teologia, que, nesse sentido, reflete se a igreja é batista ou não. Vou te citar alguns exemplos bem simples e rápidos. Então, as igrejas batistas reconhecem, fazem a diferenciação, né, fazem a distinção, melhor dizendo, entre a igreja e o Estado. Isso é uma característica da igreja batista. A igreja batista crê na Trindade. Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a mesma essência, o mesmo projeto, o mesmo propósito, a mesma interação. As igrejas batistas creem e aceitam a palavra de Deus como infalível, inerrante. A palavra de Deus, literalmente, como viva, eficaz. É uma fraseologia, estou tentando lembrar aqui, que todo mundo utiliza, né? Que é a nossa ordem de fé e prática. Então, são itens que dizem respeito a uma igreja batista. O seu estilo de governo, que a gente tem esse governo congregacional, você tem uma diretoria que é eleita pela igreja, você tem a participação, as tomadas de decisões, elas não ficam exclusivas na mão nem de um pastor, nem de um grupo fechado. A Assembleia participa. Tudo isso tem a ver com a Igreja Batista. Sim. Só que quando a gente fala
da maneira com que a gente apresenta a teologia, todas as igrejas batistas entendem, consideram o Espírito Santo como parte da Trindade. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Deus Filho e quanto o Deus Pai, isso é indiscutível. O Deus do Espírito Santo, ele distribui os dons, isso também é indiscutível. Agora, a maneira com que cada igreja vai dar uma ênfase nisso ou não pode ser diferente. Então, eu não tenho como te dizer o que acontece nas outras igrejas. A gente sabe que tem uma liturgia diferente das igrejas pentecostais, quando diz respeito à questão do Espírito Santo. Os pentecostais têm uma ênfase maior em alguns dons, não em todos. Então você vai ter algumas igrejas que têm uma ênfase maior no dom de revelação, uma ênfase maior no dom de profecia, uma ênfase maior no dom de línguas estranhas. E a gente está falando de ênfase. No meio batista, você tem dois grupos. Você tem um grupo que entende que os dons cessaram no Novo Testamento. Uhum. Uma vez que os dons cessaram, então você não tem essas outras manifestações. No Brasil, esse grupo é menor. Esse grupo é menor. Daqueles que entendem que os dons encerraram no livro de Atos. A grande maioria das igrejas batistas brasileiras, elas dão continuidade nos dons. E quando você pega pelo menos as 3 listas mais objetivas, que entendo eu que não limita-se a elas, mas nós temos 3 listas. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, as 3 listas são de Paulo. O que acontece? Você pega as listas paulinas, Paulo não crava, não trava, não fixa os mesmos dons entre a igreja de Roma, a de Corinto e a de Efésio. Isso nos permite inferir que Deus atua de maneira diferente com cada igreja. Então você vai ter, nas 3 igrejas, Paulo fala do dom de profeta, a questão da pregação pública. O profeta não é apenas o vidente. Talvez a menor atividade do profeta seja ver o futuro. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele relembra a lei. Então ele não está olhando para frente, ele está olhando para trás. Uau. Então a gente sempre está esperando o profeta dizer se vai chover amanhã. Né? Fico com dó dos meus queridos irmãos são paulinos, eu não sei se tem alguém aí, santista, aquele desespero, né? Será que meu time vai ganhar, vai cair e tal? E ele vai atrás de profeta, né? De uma profetada, né? Para saber se o time dele vai cair. O senhor é palmeirense? Eu sou palmeirense. Ah, então nem precisa de profecia, já sabe, né? Já sabe que cai. Mas veja, quando a gente pensa nos dons, de novo, as 3 listas paulinas não são travadas. Então, os batistas entendem essa liberdade. Então, talvez alguns dons que nessa igreja local, a igreja que vocês aqui pertencem, sejam mais fortes do que na minha igreja que eu congrego. Por quê? Porque o Deus é o mesmo, mas a maneira com que Deus se manifesta respeita algumas coisas. Ela respeita a necessidade. Qual a demanda dessa comunidade? Qual a demanda dessa vizinhança? Como que o meu espírito vai se revelar? Porque é do agrado de Deus se revelar. Deus quer se revelar. E Deus não coloca um formato travado. Para Moisés, ele se manifestou num mato que pegava fogo e não se consumia, a tal da sarça ardente. Para Paulo foi uma luz no caminho de Damasco. Então Deus age de maneiras absurdamente múltiplas. Então quando a gente pensa nos dons, voltando à tua pergunta, a questão do Espírito Santo, entendo eu que Deus vai se manifestar da maneira que melhor se comunique com as comunidades, que melhor respeite a medida da fé daquela igreja local. Então Deus não invade. Algumas coisas, algumas práticas bíblicas, absurdamente teológicas, bíblicas, bem fundamentadas, que tem, por exemplo, na igreja do 15, não necessariamente precisa acontecer nas outras igrejas, e vice-versa. Então eu creio que sim, os batistas creem no Espírito Santo, eu creio que os batistas estão absurdamente abertos aos dons do Espírito Santo, mas Deus vai agir conforme a característica da igreja local, Deus respeita, conforme a medida da fé, o que se busca. Talvez na igreja A, o que precise mais seja de um evangelista e não de alguém que fale em línguas estranhas. Na igreja B, o que precise mais seja o dom de mestre, alguém que ensine, e não alguém que fale em línguas estranhas, e assim por diante. Entender que cada igreja talvez tenha o seu propósito. Com certeza. E referente a essa questão de cada igreja ter o seu propósito, pastor, o senhor acredita que para um membro sair dessa igreja
e ir para outra igreja, é porque talvez ele não faça parte do propósito que Deus tem para aquela igreja? Ou existe muitos motivos, a gente sabe, para uma pessoa trocar de igreja, para uma pessoa sair de igreja. Eu vejo muito sair da igreja, para mim, a minha visão é como se fosse um divórcio, de fato, Sim. sabe? É sua família, é um casamento, você já está tão interligado, que fala? Uhum. Com aquela igreja que quando você sai é uma dor, assim, sabe? Muito grande. Mas para uma pessoa entender que aquela igreja fala de Cristo, Cristo é o centro daquela igreja e tudo mais, mas ela não se sente à vontade ali, seria porque ela não. O propósito dela é diferente que o da igreja? Essa é uma pergunta complexa, né? E perguntas complexas não têm resposta simples. Você tem pessoas que trocam de igreja porque trocaram de bairro, ponto. Você tem pessoas que trocam de igreja porque casaram com uma pessoa, com um membro de uma outra igreja, e aí eles precisam decidir qual das duas ou uma terceira alternativa que seja possível. Você tem pessoas que se afastam por motivos dúbios, tolos, pequenos, né? Pessoas assim, às vezes mais fracas na fé, qualquer motivozinho, o diabo consegue enredar, iludir e a pessoa acaba se afastando do evangelho. Agora tem pessoas, como você colocou, a questão de propósitos, a questão de chamado. A pessoa precisa se respeitar e ela precisa respeitar a igreja também. Se você tem um chamado muito específico e a sua igreja local ela não tem aquela mesma identidade daquele chamado, mas o teu líder, o teu pastor, ele te abençoa, ele entende aquilo e você entende que você precisa sair para desenvolver aquilo. Eu vejo isso como uma coisa natural. A gente tem pessoas na nossa igreja que já saíram por esse motivo e tem pessoas que nós recebemos por esse motivo. Uhum. Os ciclos, eles com Cristo são eternos, com a igreja local não necessariamente. A pessoa pode sair para conhecer alguma coisa que ela esteja buscando em termos de identidade, de chamado, né? De novo, cada igreja tem um propósito muito especial, muito particular dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade. Nem todas as igrejas trabalham, vamos pensar nas tribos urbanas. Nem todo mundo tem uma linguagem para trabalhar com rastafari, para trabalhar com skatista, para trabalhar com surfista, para trabalhar, vamos pensar em etnias, trabalhar com ciganos, trabalhar com refugiados. Nem toda, não dá. Para uma Uhum. igreja local assumir tudo isso não dá. E de repente o teu chamado é aquele, a tua igreja não vai abraçar aquilo, porque não é o chamado dela. Você vai fazer o quê? Você vai enterrar seu dom? Você procura o teu pastor, você ora junto e Deus vai dar o direcionamento. E eu tenho certeza que o pastor vai abençoar para que você exerça o ministério da maneira mais plena possível, onde Deus já abriu aquela oportunidade. Eu, particularmente, penso assim. Né? A gente tem no Novo Testamento Pedro e Paulo. Sim. Em dado momento, Pedro está articulando com gentios. Pedro está evangelizando Cornélio. Pedro teve um sonho, teve uma visão, ele vai lá falar com Cornélio. E Paulo com judeus. E Paulo vai para a sinagoga e apanha, os judeus vão para cima dele e tal e tal. Só que o chamado deles era invertido. Deus tinha chamado Pedro para cuidar dos judeus e Paulo para cuidar dos gentios. Na hora que os dois tiveram esse Uhum. entendimento, o mundo cristão primitivo mudou. Paulo diz assim, olha, eu vou para os gentios. E a gente tem todo o ministério missionário absurdamente expansivo do apóstolo Paulo, e a gente tem o apóstolo Pedro cuidando da primeira geração dos judeus agora convertidos a Cristo Jesus. Paulo não poderia ficar no meio dos judeus. Pedro não poderia ficar no meio dos gentios. Então há um ajuste ali ministerial. E como o senhor, quando um jovem, o irmão mais velho na igreja, chega para perguntar para o senhor uma pergunta clássica de membro de ovelha: como que eu sei o meu chamado? Eu faço, né? Já fiz umas 3 sequências dessa na igreja. Cada 3, 5 anos a gente faz uma sequência de estudo dos dons. Mas não tem muita, como se diz, muito mistério, Brenda. O nosso dom, o nosso chamado, Deus não nos invade no sentido de nos dar alguma coisa que nos desconfigure. Deus pode fazer isso, está dentro de um nível de exceção. Deus completamente reconfigurar uma pessoa para ela atender um chamado. O que a gente percebe em termos de vivência cristã, né, de caminhada na própria igreja local e com tantas pessoas que a gente conversa, é que o dom tem muita relação com aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Né? Então,
para mim pode ser, né, para você pode ser novidade determinada coisa, para Deus não. Deus sempre soube. Então você precisa olhar aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta de fazer a partir de um prisma espiritual. Será que esse realmente não é o meu dom, não é o meu chamado? E aquilo que era só um talento humano, ele pode ser potencializado espiritualmente para se transformar mesmo num grande ministério. Difícil alguém ir para um dom de ensino dentro da igreja, se transformar um pastor que ensina, num professor, e a pessoa não gosta de pedagogia, não gosta de ler. É complicado, é difícil. Como é que Deus vai chamar uma pessoa que nunca na vida gostou de estudar nada, nunca gostou de pesquisar nada, para ser um pregador, para ser um professor? Não dá. Então, já tinha aquela paixão de criança, de menino e de menina, na escola já desenvolveu. Ela até tentou fugir, não quero ser professor, e professor isso, e na sociedade paga mal, e tem poucas oportunidades, não quero ser professor e tal. De repente, profissionalmente, ele não vai ser professor. Mas o dom dele, ele vai atuar na igreja, vai ser na área do ensino. Então eu vejo um pouco disso, não tem tanto mistério assim. O que a gente tem, você falou como dar ouvido ao chamado, é dar ouvido, né? Porque Deus está falando e a gente está dando sinal de ocupado, né? A gente está deixando fora do ar, a gente tira, desconecta, né? Tira os dados, tira o Wi-Fi para não receber a mensagem de Deus. Mas no fundo, eu não vejo tanta dificuldade. Isso é regra. Agora tem os casos de exceções, né? A exceção, Deus faz realmente coisas excepcionais. Jonas, que não queria exercer um chamado, Deus fala, Jonas, assim, você vai. Né? O teu livre-arbítrio vai até a parte que eu mando. Você vai para Nínive. Paulo, no caminho de Damasco, você tem algumas situações que são específicas, mas pensando em regra, penso eu que os nossos ministérios têm muito a ver com a característica que Deus nos deu de nascimento, de criação, porque fomos criados com um propósito por Deus. Pode ser novidade no tempo para mim, mas Deus sempre soube. Incrível. E pastor, o que o senhor tem ministrado no seu coração esse tempo para ensinar a igreja, ou talvez uma lição assim para o senhor mesmo de tempo, assim, o senhor tem ministrado algo no seu coração, um versículo, uma visão nova daquilo que ele quer? A visão nova, de novo, né? A novidade pode ser para mim, né? Sim. Nesse sentido, a gente não crê numa novidade no sentido de inédita de Deus, né? O que Deus tinha para revelar, Ele já revelou, e a gente precisa buscar, né? Então, tem novidades para mim? Sim, tem novidades, porque de alguma forma, cada vez que a gente se aproxima de Deus, cada vez que a gente se permite, esses dias batendo um papo aí com alguém, já não me recordo mais, a gente falando sobre uma situação muito extraordinária que aconteceu em viagens missionárias. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, já fiz mais de 20 viagens missionárias. O 15 todo ano faz uma viagem, um impacto missionário. São 12 anos, só teve a interrupção agora, de 2021, ano passado, um pouquinho antes da pandemia estourar, nós fizemos. E aí você vê coisas diferentes do que você vê no teu dia a dia, tal. E a pessoa pergunta, mas por que, pastor? Que aquele tipo de coisa aconteceu lá e não aqui. Eu falei, porque a gente estava sem celular, a gente estava sem televisão, a gente estava despreocupado com o boleto vencido, com a turma ligando para fazer cobrança, com problemas disso. Foi um momento que, de fato, a gente se retirou do mundo e a gente se entregou a um propósito, a gente se entregou a uma missão de 4 dias ali, Deus age mesmo. Então não foi Deus que mudou, a novidade foi nossa. E o senhor acredita que essa experiência, talvez, ou uma experiência com o senhor nesse tempo de retirada de celular, da sociedade, da sua rotina, é um lugar que a gente se encontra, às vezes, na dependência do senhor, quando a gente está passando por aquele momento que a gente olha e fala, não tem mais saída, não tem quem possa me ajudar mais. É essa novidade para nós, não para o senhor que a gente experimenta. Vou voltar a uma pergunta que você fez anteriormente. O que nesses 20 e tantos anos de ministério você viu de diferença? Essa segunda pergunta agora vai encaixar bem. A diferença é que aumentou absurdamente a capacidade humana de resposta aos problemas, a capacidade humana argumentativa, de interpretação do mundo e tal. E como aumentou demais as nossas respostas, a gente tem procurado de menos as respostas de Deus. E a gente tem se frustrado mais. Quando você pega o personagem mais sábio
que por exemplo, a gente está estudando isso às quartas-feiras na igreja, né? Eu gosto de fazer caminhadas, jornadas de estudo bíblico, né? E a gente está caminhando com Eclesiastes. Então Salomão ele tinha resposta para tudo. E quanto mais Salomão tinha resposta na ciência, na filosofia, na história, nas competências, nas habilidades, nos recursos, a igreja brasileira é uma igreja rica, comparada com a geração dos meus pais, comparado com a geração do Givanildo, que é mais antiga que a minha, pelo amor de Deus, né? Na época do Givanildo, né? O Givanildo ali quando sai, né, do deserto, ele, Josué e Caleb, aquela primeira geração do Givanildo. Mas quando a gente pensa, né, nas transformações sociais, o ser humano hoje tem resposta para tudo. É verdade. E aí ele depende menos de Deus. Uau. E aí ele vai só voltar a buscar essa dependência de Deus quando ele está numa situação de extremo vazio. E por isso que a gente tem, nesse século XXI, é o chamado do século da ansiedade, da depressão e do suicídio, inclusive de cristãos, inclusive de pastores, inclusive de missionários. Essa talvez seja, eu falei da pandemia lá atrás, né, como uma grande transformação, a questão da virtualidade, uma outra transformação muito grande, essa questão da autossuficiência do cristão, de ter resposta para tudo e buscar menos o conhecimento de Deus. Talvez, eu não tenho pesquisa e tal, talvez a nossa geração seja aquela que tem mais acesso à palavra de Deus, impressa, virtual, offline, online, tem comentário de tudo que é tipo, jeito e qualidade, a Bíblia na linguagem de ontem, de hoje, de amanhã, a Bíblia de tudo que é tipo e jeito, e seja uma geração mais analfabeta da palavra de Deus. Então, acho que tem um pouco disso, Brenda. A gente depende menos, a gente ouve menos, a gente tem menos experiência com Deus. Deus ele não vai gritar, né? Ele não vai sair gritando. Deus fala no oculto. Você entrar no seu quarto, você ter o seu tempo com Deus. A gente tem cultos fantásticos, né? Outro fenômeno, aí mais um. A gente está puxando a conversa, está vindo. Outro fenômeno da igreja do século XXI. São os shows, né? Os grandes cultos, o movimento gospel, aquela coisa toda. Igrejas de 15, 20, 30 mil pessoas, né? De lotar estádios, tal e tal. Talvez, né? Tem um propósito nisso? Tem, porque Deus é Deus também das multidões, né? Os encontros solenes de Israel eram encontros gigantescos. Mas me parece que não é esse o objetivo. Porque quando a gente olha o texto de Atos, a gente vê a questão de casa em casa, de comunhão, de partir o pão. Então, esse é outro fenômeno complicado. As pessoas que vêm para o grande show, para o cultão do domingo à noite, do sábado, que vem ver a Brenda cantar, lançando, né, os seus... Né? A Brenda canta? Os meninos estão aqui, né? Não, né? Então deixa quieto. Ah, canto sim. Canta. Só o quê? Olha, só encanto, tá vendo? Ele falou, gente, que eu só encanto. É que eles não vão escutar. Vem aqui falar. Tô brincando, gente. Mas esse fenômeno, né, das luzes, a pandemia deu um chacoalhão nisso, né? A pandemia deu um chacoalhão. E eu me peguei pensando esses dias nisso, pastor, porque às vezes a gente passa às vezes por uma situação difícil, um momento difícil da nossa vida, uma fase difícil. E aí eu tava meio bitolada, eu acho, porque eu falava assim, eu preciso escutar o Senhor, o que o Senhor deseja de mim. E aí eu li um versículo de manhã, eu li um versículo à tarde e eu li um versículo à noite. Eu falava, o Senhor não está falando nada, eu preciso entender o que Deus está falando. E aí lia Salmos, eu falava, não, vou ler Provérbios, que Provérbios vai me ensinar o caminho que eu devo andar. E depois eu lia, não, vou pro livro aqui, ler Lucas, que o Senhor está falando aqui em parábola. E eu parei, eu falei bem assim, cara, o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou, não é excesso de palavra. Sim. Não é excesso de palavra, Brenda, que eu vou falar com você. E eu acho que é esse lugar que a gente muitas vezes se encontra de independência. Porque é um lugar que você quer saber de tudo, você acha que o Senhor está falando com você não sei se eu posso falar isso, mas talvez em tudo a gente acha que o Senhor vai falar, mas o Senhor às vezes quer que você pense em uma coisa só que Ele já falou com você há 2 semanas atrás. Por que Ele falaria de novo se Ele já falou e você não deu ouvido? Ele já falou e a gente não obedeceu. Então, Deus insiste. Né? O texto bíblico vai dizer, tendo Deus outrora falado muitas vezes, isso denota insistência, de muitas maneiras, isso denota criatividade. Deus fala de maneiras múltiplas, né? E a gente precisa estar sensível. Mas não tem lógica Deus ficar falando todo dia a mesma coisa, quase uma reza, né? Aquela coisa repetida.
Se ele já falou e a gente não reagiu, a gente não deu ouvido. Eu falando das viagens missionárias, a Jailda já fazendo propaganda que em fevereiro a gente vai ter outra. Isso mesmo, Jailda. Último final de semana de fevereiro, primeiro final de semana de março, a gente Uau. está... E é aberto para outras igrejas? Porque eu gosto de viagem É missionária. aberto, a gente abre poucas vagas externas, porque assim, a galera vai, né? As nossas viagens missionárias tem 100, 120 pessoas. Uau, É legal. A gente faz uns impactos assim bem bacana mesmo. Nossa, que legal. Muito Bem bom. bacana mesmo. Tem cada história. Então conta uma pra nós. A gente Nossa. ama história, não é, galera? Ama escutar história. Conta aí uma viagem missionária, assim. Uma história engraçada e depois a gente vai pra uma história, assim, de Deus. Que o Senhor moveu lá, queimou a sarça. Olha, eu acho que é engraçado, né? Mas já é também, de alguma forma, também é uma história espiritual, né? Os 2 últimos anos a gente foi para uma cidade chamada Arandu. É uma cidade pequena, mas tinha ali o seu movimento de carnaval. Tem uma praça principal. Aqui interior? Interior de São Paulo. 300 e poucos quilômetros aí na Castelo. E tinha uma praça principal, tal, a igreja matriz, aquele estilo de igreja, ou melhor, de cidade do interior, né? Que a vida útil da cidade gira em torno da igreja matriz, da praça principal. A gente tinha feito todo o trabalho durante o dia, né? Tem as nossas atividades, a gente fica 3, 4 dias na cidade e a gente tem algumas agendas que a gente repete que têm sido muito bacanas. E evangelismo de rua, visitação nas casas, culto, não sei o que, tal. E à noite a gente foi para a praça. Não estava tendo desfile, não estava tendo aquele bailão de carnaval, mas tinha um som, tinha um DJ, tinha um som forte na praça e tinha uma galera bebendo, tinha uma galera dançando, fazendo uns passinhos. E a gente foi ali com os nossos violões e começamos a cantar e coisa e tal. Tava muito bacana, as pessoas interagiam de vez em quando. A gente estava num grupo ali na praça, sei lá, de umas 40, 60 pessoas, e a gente de tempos em tempos saía e ia no casalzinho ali do lado, naquela família, etc e tal. Mas o pastor lá, normalmente pastor, assim, é tudo xarope, né? Pastor normal é raro, né? E aí o pastor César, muito gente boa, ele chega para mim e fala, se eu conseguisse que você fosse lá em cima do coreto, onde estava o DJ, com todo o som, se eu conseguisse que você fosse ali no coreto para dar uma palavra, você falaria alguma coisa? Eu falei, eu falaria. Não, eu já consegui, vamos lá. Então, assim, foi muito engraçado no seguinte aspecto, né? Sem preparo nenhum. Aí eu olhei para os irmãos tal, e enquanto eu caminhava aqueles 15 passos, eu pedindo a Deus misericórdia, né? O que eu vou falar, o que eu vou dizer. E a galera da praça achando que você ia logo soltar um marcha de carnaval. Eles estavam dançando, estava na marcha, estava na música, né? Que eles curtem e tal. Mas Deus deu estratégia, Deus deu graça, a galera que estava junto com a gente também interagiu. E, literalmente, a gente pode dizer que o coreto, a praça, era nossa. Foi uma coisa espetacular. Então, foi bem divertido. Uau. E outras histórias? Conta. Olha, Vocês já foram para outro estado? Já. A gente já teve a oportunidade de caravana ir para o Paraná. Aqui no interior de São Paulo, a gente fez Buri, Paranapanema, Bofete, Arandu, Cerquilho. Devo estar esquecendo de alguma. Gente, eu não conheço nenhum interior de São Paulo. Esse ano a gente vai para um lugar mais perto, mas também interior, que é Araçariguama, já está apalavrado. E com grupos menores, a gente já foi para o Jequitinhonha, que é mais longe e tal. E 4 anos seguidos nós fomos para o Paraguai. A nossa igreja reativou, já existia uma igrejinha lá, né? E a igreja estava fechada. E uma família que tinha um contato com pessoas do 15 e tal. E nós reativamos um trabalho lá, um casal, inclusive o pastor Wallace, que é pastor da igreja do Jardim Helena. Na época ele era membro do 15, ele é seminarista, foi consagrado, foi com a sua família lá. O Wallace fez um trabalho sensacional, espetacular. Além de reativar essa igreja, ainda abriu uma outra, né? Consagrou um obreiro da terra lá, um paraguaio e tal, foi muito legal. E nós fizemos 4 viagens missionárias para o Paraguai, 20 horas dentro de um ônibus. E no ônibus a gente estudava espanhol, a gente ensaiava as músicas em espanhol, preparava mensagem em espanhol, até ceia no ônibus a gente teve, né? Fazia culto, foi uma coisa espetacular. E uma das histórias que foi muito marcante para mim, porque eu tinha ido a primeira vez e a gente foi fazer a mudança do Wallace. Então a gente foi com um grupo menor, foi uma viagem muito cansativa, a gente não foi fazer o impacto, a gente só fez o culto de consagração e posse dele. Mas eu conheci o local. Era um local difícil, era uma comunidade agrícola,
muito simples, muito pobre, o local todo de barro, nada asfaltado. Fazia divisa com a comunidade indígena, também tinha um grupo de movimento sem terra, tal, era muito precário. A igreja não tinha estrutura nenhuma, era um local muito pequeno, só tinha um banheiro, tal e tal. Nós fizemos a mudança dele em julho, em fevereiro do ano seguinte a gente fez a viagem missionária. E tinha um grupo de meninas da igreja, da nossa coreografia, que queriam ir de qualquer jeito. E eu não queria levar as meninas de jeito nenhum. E as meninas... Mas por quê? Receio? Porque eu não queria levar, porque eu achava que elas iam me dar trabalho. Ah. Porque as meninas, né, era tudo... Não sei se elas estão aí me vendo ou ouvindo, né, vai ficar registrado. Né? Mas era tudo, tipo, as Barbie, as Suzes da igreja, sabe? As meninas todas lindinhas, todas bonitas, tudo cheirosa, de cabelinho, de chapinha. Eu falei, essas meninas vão me dar trabalho, porque o lugar lá era inóspito. Não ia dormir no chão, não ia comer qualquer coisa. Não ia comer qualquer coisa e tal. E eu fazendo de tudo para não levar essas meninas. Aí nós pegamos e fizemos uma agenda de jejum e oração. As meninas iam. Aí fizemos uma agenda de estudo bíblico em espanhol. As meninas iam. Aí fizemos tudo que eu inventava. As infelizes iam. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, não vai ter jeito. Eu vou ter que levar as Barbie, eu vou ter que levar a Suzy, né? Levamos. A viagem, tal. Chegamos lá. A gente parou primeiro, né, saímos na sexta-feira durante o dia. Chegamos na sexta-feira à noite numa cidade. Fizemos um culto de abertura, as meninas dançaram, nós pregamos, foi uma benção. Ali a gente foi bem recebido, jantamos e fomos mais para o interior, que era para onde a gente ia. A gente ia chegar de madrugada lá. Deus muito misericordioso comigo, eu tive um estalo, né? Na última parada de ônibus, eu fui no posto e tomei banho. Falei, vou tomar banho que eu já vou chegar lá, não vai dar tempo, eu vou pregar tal. Pelo menos eu já estou de banho tomado. Quando nós chegamos na cidade, que a gente ia ficar, não tinha água. Ixi. Nós dormimos, tal, não sei o quê, saímos de manhã, tinha todo, né, com o Bom Batista, toda aquela agenda, tudo, né, 7 horas da manhã, sós com Deus, 8 horas, não sei o quê, café da comunhão, não sei o quê, aquelas coisas que vocês conhecem. A gente faz isso também. Aí saímos para fazer o reconhecimento. A região era pequena, sei lá, umas 6 ruas numa posição, mais umas 4 na transversal que cruzavam, umas 60 casas, ou seja, em 4 dias a gente visitaria todas aquelas casas. E dividimos tudo, o pessoal saiu para se apresentar, para convidar as pessoas, que a gente ia fazer um culto à noite, aquele barrão comendo solto, poeira. Não dava para andar nem de chinelo nem de tênis, era só descalço. Porque a gente afundava no barro até a canela. Meu de verdade. Deus. E as meninas? Todo mundo junto. Eu falei, bom, glória a Deus, aleluia. Quando a gente volta, a gente convidou o povo, tipo assim, né? Olha, o culto vai ser 6h30. E a gente voltou para tomar café e tomar banho. Só que o povo veio junto. Cada casa que a gente visitou, eu falei, a gente vai ter Seguidores. Tipo seguidores, exatamente. Aí eu falei, a gente vai ter que antecipar. Aí eu peguei e falei assim, só tinha um banheiro, um chuveiro, um vaso sanitário. E a gente estava em 33, 35 pessoas. Fora a família do pastor que estava lá arredondando 40 pessoas. Aí eu falei assim, faz o seguinte, manda as meninas tomarem banho. E a gente inicia o culto, os rapazes. E depois, à noite, de madrugada, a gente reveza, porque tinha menos meninas, né? Aí uma pessoa da igreja chega e fala assim, pastor, não tem água. Ixi. Aí eu dei uma respirada, falei, então faz o seguinte, né? Deixa para tomar banho depois. Ele falou, não, você não está entendendo. Quando não tem água aqui, fica 5, 6, 7 dias sem água. Aí eu gelei. Aí eu olhei para as Barbie, olhei para a Suzy, né? Para ver qual era a reação, né? E Deus é fantástico, Deus é misericordioso, Deus é tremendo. E as meninas, eu estava esperando já a murmuração, né? Meu cabelo, minha chapinha, meu isso, meu aquilo. E as meninas olharam assim, pastor, fica de boa. A gente pega jornal, a gente pega papel, a gente limpa os nossos pés e a gente entra para dentro da igreja. Uau. Mas a resposta foi tão espontânea, foi tão viva, foi tão não pensada. Foi aquela resposta do coração. O que aconteceu? Começou a jorrar água. Uau, Tinha um cano aberto lá, a água começou a descer. Uau. Aí eu falei, vai tomar banho, manda os moleques para dentro da igreja, depois a gente se vira. E foi algo de Deus, foi algo sobrenatural. Nossa, e me deu um cala-boca, né? Porque eu passei 3 meses na minha incredulidade com as Barbie, eu não queria levar nenhuma. Uau. E as meninas foram fantásticas. Os meninos também, mas as meninas foram fantásticas naquela viagem. Foi uma viagem muito especial, muito bacana. Que incrível. Eu amo também projeto missionário, mas, pastor, qual a dificuldade, então, que você encontra nesse meio hoje em dia, assim, de
levar a igreja talvez até essa visão de a importância do evangelismo, do chamado missionário. Na sua igreja existe um ministério voltado para missões? De alguma forma, a gente tenta direcionar todos os ministérios para o serviço, né? Então, a gente entende que a adoração ela é servindo ao próximo, ela é servindo à comunidade. A adoração ela se estende, né? Ela não limita-se ao momento de culto. Então, mas tem um ministério específico, que é o Ministério de Vocacionados. A igreja também suporta, apoia aí, acho que, vou chutar aqui que agora de cabeça eu não estou lembrando, se são 7 ou 9 famílias de missionários. Financeiramente e espiritualmente a gente ora. Então, aqui em São Paulo nós estamos com os ciganos, o Gilmar e a Jade, tem também ministério com os hispanos, com o Johnny e a Carol. A gente suporta financeiramente, minimamente, né? A gente apoia também uma família, né, do pastor Luiz Rosa lá no Lixão de Gramacho. É outra experiência fantástica. Se fosse para contar uma de cada viagem, quando a gente foi lá no Lixão de Gramacho, foi uma coisa espetacular. A igreja foi umas 3 vezes lá, precisa voltar. Agora, entre esse ano e outro, a gente está querendo se organizar para voltar. Tem uma atividade semanal dentro da Fundação Casa, então a gente tem um grupo de homens, né? E precisa aumentar, que é um grupo de homens do Senhor ali, de valentes e valorosos, mas são poucos, que estão 3 vezes por semana dentro da Fundação Casa. Aí tem a turma da clínica de recuperação, também semanal, quinzenal, tem atividade mensal. E tem o grupo específico de vocacionados, que de alguma forma tenta manter a chama da fé de missões dentro da igreja local e faz a ponte com os missionários no campo, para que os missionários se sintam acolhidos, se sintam cuidados. E a viagem missionária acaba também servindo, e as ações, que a gente tem uma ONG, né, tem a B15 na igreja, que é uma associação que tem rotina, na pandemia não, mas tem rotina, né, de reforço escolar, de atendimento psicológico, fonoaudiológico, tem atividade de... fala pro seu pai, pro Givanildo, tem atividade para idosos, tem o Pilates lá e tal. Isso. E essas coisas acabam, de alguma forma, mantendo a chama da fé, porque a gente entende que tudo isso é missões, né? Sim, sim. Gente, acho que a gente falta aí um tempinho pra gente terminar. Tem perguntas? Se tiver pergunta, vai mandando aí. Se você tiver pergunta no comentário, manda aí no comentário que o pessoal vai separar pra gente. Eu tenho uma pergunta, pastor. Pode falar. Pessoal, aquelas, brincadeira. Como você está se sentindo agora com uma filha casou, um filho vai embora? Puxa vida, né? É uma alegria, uma baita alegria, né, da gente poder ver a bênção de Deus na vida dos nossos filhos, né? Uma baita alegria, mas lógico, a gente tem aquela dor de pai do rompimento da relação diária, até porque nessa pandemia, né, minha filha, ela casou casou em dezembro, saiu de casa em março, teve a cerimônia de abril cancelada, depois foi para junho, todas essas novidades da pandemia, né? Mas minha filha mais velha, junto com os outros dois, a gente passou muito tempo junto por conta da pandemia, trabalhando junto, estudando junto e tal. Então os laços de amor, de amizade, a gente é muito brincalhão em casa, a gente se curte muito, a gente briga bastante, mas a gente se zoa muito e tal. Então esse rompimento de rotina a gente sente, né? Mas a gente fica muito feliz. O casamento da minha filha foi um casamento lindo, espetacular, a vida dela está caminhando bem. O casamento dela, a gente percebe que é um casamento feliz. O Pedro está indo para realizar algo, ele se preparou para isso, ele sonhou, ele planejou, ele fez um planejamento literalmente estratégico de estudos e tal para ir. Então, a gente vê isso como uma realização. Minha filha caçula está estudando, também tem um planejamento, ela olha e ela sabe mais ou menos onde ela quer chegar. A gente sempre está disponível para o surpreendente de Deus. A Bíblia diz, né? Ao homem é cabível, é possível fazer planos. Então a gente deve planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e Deus tem confirmado os planos dos meus filhos, e eu estou feliz por eles. E esse desligamento, talvez, de passar tanto tempo junto que causa um... Pesa mais. Mas eu estou olhando por outro lado, agora eu vou ter mais um lugar para tirar férias, né? Então, como o Pedro está indo lá para Portugal, ele já vai com a responsabilidade de juntar dinheiro para pagar minha passagem para ano que vem, para lá com a mãe dele. Acabou. Exatamente. Então, e não ficar onde ele vai morar, né? Curtir só. Você só paga minha terceira, quarta
Lua de Exato. mel e eu só E curto nós vamos Portugal. pra lá. O esquema é esse. E, pastor, e referente a liderar, um, tem o Jair, que é pastor dos jovens também, Sim. né? Mas o senhor acompanha, tá acompanhando os jovens ali. Tem o Jair, a Mabel, que é pastor e lidera o Ministério de Casais e o Ministério de Mulheres e também a área social da igreja. Aí nós temos 2 seminaristas formados que em tempo oportuno serão consagrados também. A Andréia, que cuida do Ministério de Mulheres, o Rômulo, com o Ministério de Jovens Casais. Aí, dentro da estrutura ministerial, a gente tem os mentores, né, Sim. no Ministério de Homens, no Ministério de Mulheres, de Jovens e Adolescentes. Aí tem o Chico no Ministério de Louvor e Adoração, a Késia no Ministério de Uau. Infantil. Eu vou pecar porque eu vou esquecer o nome de alguém, aí depois vão puxar minha orelha aí. Tem a Euda com Missões, o Edilson. A Igreja do 15 é uma igreja fantástica, que Deus realmente tem dado muitos dons e talentos, e é um baita desafio para qualquer pastor. Eu me sinto muito desafiado e muito incompetente muitas vezes, sabe? Porque muita gente talentosa, muita gente mais talentosa do que eu, já dá raiva, né? O cara prega bem, canta bem, compõe. Olha, dá raiva do Jair. E as né? músicas maravilhosas. Né? A Mabel, a mesma coisa. O Chico, cada um na sua área, são pessoas assim talentosas. Os jovens, os adolescentes da nossa igreja. Né? Vai num congresso nosso de adolescentes para você ver. Participa de qualquer um dos nossos congressos. Você não diz que são meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos que estão fazendo. É gente muito madura. E eu não estou falando da parte estética, que também é legal. Né? Eu estou falando da parte profunda mesmo. São temas profundos, são ministrações profundas. É fantástico. É fantástico. Todo mundo lá no 15 canta e prega, né? Olha, até eu canto. Cadê o Doutor aí, não? Cadê os irmãos? Quem que tá aí do 15? Escolher a música, gente. Não, que vai cair a live. Se eu começar a cantar, cai, mano. Ô, pastor, ó, tem uma pergunta aqui. O senhor é escritor Sim. e escreveu o livro 20 degraus para escalada da fé. Por que 20 degraus? O texto ele é baseado em Hebreus capítulo 11 e Hebreus tem uma sugestão de nomes, né? Então não fui eu que escolhi o número 20. Quando você pega o texto de Hebreus, ele fala dos heróis da fé, ele começa com Abel, que é o primeiro adorador, e de maneira assim mais objetiva, porque ele deixa alguns nomes meio que no vácuo, né? Mas de maneira mais objetiva você consegue identificar Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Então de Abel até os 3 amigos de Daniel, eu escolhi ali 20 personagens, masculinos e femininos, heróis da fé. Cada um dos heróis tem uma característica diferente do outro. E Jesus é aquele que tem todas. Então, foi uma série de mensagens. Eu preguei no livro de Hebreus, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Né? E aí foram uns 4 meses só no capítulo 11. Então, de alguma forma, o livro ele nasceu das mensagens, das pregações. É um livro bem bacana, lancei em 2010. Onde a gente encontra esses livros? Ele está meio esgotado, mas ainda tem coisa de internet. Se você jogar por exemplo, eu só tenho um exemplar. Tá aqui, inclusive. Eu só tenho um. Mostra aí pra nós. Deixa eu pegar aqui. Mas esse esgotou. Nós então, a galera do 15 tem, pelo menos a gente pode pegar emprestado, né? Pode, gente, empresta aí que a galera que gosta de ler também, tá? E tem uns hereges que compram e não lê, deve estar novinho o livro. Então você pode comprar. Esse daqui, né? Quando ele foi lançado, eu, naquele ano, ganhei um prêmio de autor revelação. E é um livro muito legal. Eu gosto dele. Minha mãe fala bem do livro. Minha mãe fala bem pra caramba do livro. Mas é um livro bem devocional, ele tem mais de 500 citações bíblicas no corpo do texto. Então você não precisa ficar com o livro e ir para a Bíblia e tal. O texto já está aqui, né? Ficou bem bacana. Eu gosto bastante dele. Aí, gente, ó, tem mais perguntas aqui, pastor, vou fazer. Nossa, gente, não, vou mostrar o livro primeiro. Olha que demais. Esse livro é bem legal. Capa de livro Gente, a galera do 15 é muito talentosa, né? Tem muita gente talentosa. Nossa. Muita mesmo. Inveja santa existe, pastor? Qual foi a missão mais marcante com a presença de Deus para o senhor? Uma missão mais marcante? Puxa vida. Não sei se eu estou entendendo. Essa pergunta foi da live. Não sei se eu estou entendendo. É missão mesmo? Acho que talvez uma missão que o senhor já tenha feito, que o senhor disse. Como a gente estava falando aí de viagem missionária, eu estou entendendo que está dentro desse contexto.
Essas do Paraguai foram muito significativas, muito significativas. Mas eu vou contar outra história, então. Como a gente faz a viagem sempre no Carnaval, então os nossos acampamentos, eles acontecem mais na Páscoa e no segundo semestre. A gente faz acampamento no 15, normalmente nos feriados de outubro e novembro. O feriado do Carnaval, ele é destinado para as viagens missionárias. E, como eu te falei, a gente tem um roteirinho que a gente segue e tal, mas cada ano Deus dá alguma coisa nova. E na cidade de Serquilho, a igreja ela é uma igreja grande. Foi uma das poucas viagens que a gente fez para igrejas com uma estrutura boa. Normalmente a gente vai para igrejas pequenas. A gente vai com 100, 120 pessoas para a igreja que tem 20 pessoas. Uhum. Então a gente chega com todo o suporte, etc e tal. Mas aquela igreja era uma igreja que tinha uma boa estrutura, era uma igreja que estava aí de alguma forma se reencontrando, porque tinha ficado um tempo sem pastor e tal. E o pastor Rony, que é um cara sensacional, um amigo querido também, e ele nos levou para lá. E a igreja está no centro. O carnaval acontecia 2 ruas atrás. E quem ia curtir o carnaval, o trio elétrico e tal, tinha que passar pela rua onde nós estávamos. Então nós montamos um pedágio bem ali. E a gente fazia esquete, pantomima, faixa, negócio de abraço, evangelismo e tal, não sei o quê, muita coisa legal. E tem 2 histórias marcantes lá em Serquilho. A primeira, que foi um absurdo, e aí só quem estava confirma isso e só crente acredita num negócio desse. Porque no carnaval, eles tinham um trio elétrico na entrada e outro na saída. E as pessoas que iam curtir o carnaval ficavam ali no meio, dançando, bebendo e coisa e tal. Nós ficamos, sei lá, uns 100 e poucos metros antes desse trio elétrico. A gente com 3, 4 violões, só na garganta. E o nosso som era mais alto. Não me pergunte como, mas ecoava a gente cantando, tal, era uma coisa absurda. E a gente cantava 5 ou 6 músicas a noite inteira, só aquelas músicas, que eram as músicas mais conhecidas, da rádio, da lotação, a música que o povo canta. Uhum. E aí sempre vinha passando, e a gente via a galera cantando. E eu ia zoar, né? Falei, isso aí saiu da igreja, esse é filho de crente, tal e tal. Então foi esse fenômeno do eco, essa coisa sonora, de reverberar mesmo as nossas vozes, foi uma coisa impressionante. E o segundo, também lá em Serquilho, a gente começou a fazer uma atividade que nós nunca tínhamos feito. A gente chamou de resgate. Nós estávamos na igreja, já tinha voltado do carnaval, ali desacelerando para poder dormir, umas 3 da manhã e tal. A gente ia para o carnaval às 11, ficava até 1h30, 2 e voltava. Então, às 2h30, 3 da manhã, tomando um chá, diminuindo o estresse para poder dormir. Aí, daqui a pouco, pastor, tem uma pessoa aí na rua, tal, não sei o que, traz para dentro. Era uma menina nova, num recorte de uns 20 e poucos anos, ela toda machucada. Possivelmente ela deve ter brigado, estava arranhada, machucada, com a roupa meia rasgada, muito bêbada. Aí as meninas levaram ela, deram um banho nela, pegaram roupas próprias, tal, trocaram a menina. E depois de um tempo a menina começou a voltar mais ou menos aí, minimamente, a lembrar alguma coisa. E ela deu um número de telefone para a gente. E a gente ligou. Quando atendeu do outro lado, eu preocupado de preparar a pessoa, a mãe, o pai ali, né, para dar uma notícia. Uhum. Na hora que a pessoa atendeu o telefone do outro lado, onde minha filha está? Olha, não, pode falar, porque Deus me avisou que tinha colocado ela num lugar que ia cuidar dela. Uau. Eu falei, bom, se Deus já falou com a senhora, eu já vai ser mais rápida a conversa, né? Nós estamos na primeira igreja batista de Serquilho, papapá. A menina tinha vindo de outra cidade. Ela veio com um van de molecada que vai curtir o carnaval, deu um perdido na mãe, disse que ia estar na casa de amiga, não sei o quê, estava em outra cidade, arrumou algum tipo de confusão, bateram nela, roubaram ela estava sem celular, sem documentos, e havia uma mãe orando. Uau. E a menina foi parar na porta da igreja e foi cuidada ali. Então essa foi uma outra história muito bacana. Nossa, Cada viagem de carnaval tem no mínimo uma história assim, fantástica. E eu estou contando das minhas. Ainda tem as histórias dos outros. dos outros. O Dô contou uma quando ele veio aqui também, né? Foi uma história muito boa Foi também. quando ele se converteu? Acho que foi ano passado, né? Acho que Foi na última viagem. Mas, nossa, é demais essa estratégia de vocês de deixar o acampamento da igreja para depois, para a viagem missionária ser especificamente no carnaval. Sim, por 2 motivos. Foi pensado isso. Foi pensado, por 2 motivos. O primeiro, logístico. O carnaval é o maior feriado. Outros feriados dependem de ponte, né? Uhum. O carnaval, por si só, ele é o maior. Então,
a gente tem a sexta-noite, o sábado, domingo, a segunda e a terça. E para muitas pessoas, o retorno do trabalho é só quarta, no período da tarde. Então, permitia a gente ir para lugares mais longe. A segunda questão, por entendimento espiritual mesmo, que as igrejas não deveriam, na sua estratégia, se retirar. A palavra retiro é uma palavra complicada, né? Pensando em carnaval, vou me retirar e vou largar a cidade? Eu vou me retirar no carnaval? Os crentes estão tudo no acampamento e a cidade está... Tá largada? Não pode, né? As igrejas têm que estar abertas, as igrejas têm que estar interagindo, então... Uau, incrível. Foi nesse sentido duplo, né? De não abandonar a cidade. Agora, também São Paulo tem oportunidades de trabalho. Eu conheço gente que faz trabalhos excepcionais na cidade de São Paulo. Fazer um trabalho bacana na entrada do Sambódromo, na Avenida Paulista e tal, isso também cumpre algum nível de propósito. Só que em São Paulo é mais complicado. Existe um certo nível de rejeição, existe um certo nível de oposição. E para não gerar, o evangelho não pode gerar confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, ao invés de ficar brigando com pessoas que de alguma forma acham que o cristão está atrapalhando a festa dele ali naquele momento, também vale a pena você ir para outras cidades que têm propostas que te permitem, né? Então, tudo é uma questão de estratégia. Agora veio uma pergunta um pouco mais diferente do assunto. Vocês estão em construção. Estamos. Quais os desafios que você tem enfrentado como pastor da igreja? O primeiro desafio foi demonstrar, e acho que deu um pouquinho de trabalho, mas vencemos desse desafio, que era demonstrar que a construção não tem importância nenhuma. Então, assim, a gente vai fazer uma construção ou não. Então, a construção não tem importância nenhuma. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, eu sou pastor. O meu ministério não pode ser marcado por entregar uma igreja. Uau. Então, nem sei se eu vou entregar ela. A gente vai fazer, né? Mas o projeto ele é bem organizado, ele é bem estruturado. De novo, né? O nosso projeto ele nasce há uns 8, 10 anos atrás. Irmãos que começaram a poupar os recursos antes mesmo da gente ter um projeto. Deus nos enviou um engenheiro crente, competente, um cara sensacional, que caminhou junto. Tivemos a oportunidade de montar um timinho enxuto na igreja, 5 pessoas, né? Um com a proposta mais na área jurídica, outro na área financeira, uma outra na área documental de prefeitura, cada um, né, na sua área de atuação, inclusive de mercado, de negócio. E nós começamos bem, dividimos o projeto em 7 grandes fases. Por conta da pandemia, a gente parou, porque, de novo, o projeto não é a nossa prioridade, não foi e não vai ser. Então, se tivesse que parar o projeto para atender as famílias, foi o que nós fizemos, nós paramos. Aí finalizamos a fase 1 e 2, a gente volta agora, quando Deus assim permitir, e a gente aglutina a fase 3 e 4, a gente faz numa tacada só, e depois a gente avança para as próximas fases. Mas o desafio foi esse, teve um pouco de trabalho, né? Não com a igreja como um todo, com alguns poucos irmãos, que de repente são mais apaixonados aí pelo concreto, né? Tem gente que ama concreto, ama cal, ama pedra, ama cimento. Tem gente de igreja que ama essas coisas, né? E a gente falou, né? Eu não tiro R$1 daquilo que a gente faz em missões, daquilo que a gente investe em vida, eu não tiro R$1. E aí, inclusive, abraçamos no meio do caminho outros missionários, tal, Deus colocou, e a gente louva a Deus por isso também. Nossa, pastor, aí antes da gente ir para a pergunta final, o senhor trouxe esses livros propositalmente para a gente indicar alguns aí para gente? É para fazer propaganda mesmo. Você sabe que a propaganda é a alma do negócio. Se eu não fizer propaganda, o pessoal não conhece, né? E eu estou para lançar mais um agora ano que vem. Então, esses livros aqui são livros que, né, o 20 degraus, ele tem uma proposta absurdamente devocional. É um livro para a escola bíblica dominical, para pequenos grupos, para devocional pessoal. Esse outro daqui foi a minha dissertação de mestrado. Ele é um livro bem técnico para quem gosta de história, de política, de sociologia. Eu conto a história de São Paulo oitocentista, né? Olhando ali a virada do século XVIII, século XIX, a partir do cemitério da Consolação. Então, o Terra Santa aqui não tem nada a ver com Israel, tem a ver com Campo Santo, porque era um dos termos utilizados para o terreno cemiterial, é terra ou Campo Santo, né? Então, conta a história de São Paulo a partir dos eventos políticos, econômicos, religiosos do cemitério da Consolação. E esse aqui? Esse foi uma série também de pregações, foi acho que 2011, 2012. E se formos a última geração, eu falo sobre fatores que denunciam, que demonstram
que a nossa geração é de um tipo de humanidade que já não mais vai existir. Então, o ser humano que está chegando agora, do século XXI e tal, ele é um tipo de ser humano bem diferente. E há alguns fatores políticos, econômicos, ambientais, também relacionais e espirituais. Eu trato aqui no livro, demonstro que a O nossa senhor humanidade... acredita que, de fato, nós somos a última geração? Eu acredito. É o que eu estou te dizendo. Eu não sei se Jesus volta na nossa geração, mas essa configuração de humanidade que respeita idoso, que respeita, que tem valores pessoais, de higiene, de relacionamento, de casamento, essa geração está morrendo. Então vai surgir uma nova geração, um desafio para a igreja que vem adiante, né? De repente para a igreja de vocês. Em algum momento, a nossa geração ela vai partir se Jesus não voltar antes, e fica esse desafio grande, né? Para a igreja se comunicar, levar um evangelho relevante, um evangelho libertador, porque são escravidões diferentes. A gente teve vários tipos de escravidão na história, né? Agora a gente está vivendo novos tipos de escravidão, que as correntes elas não são visuais, né? Uhum. Mas as pessoas são escravas. E a igreja precisa trazer respostas, né? Demais. Trazer respostas. A gente vai para a pergunta final. Aí... A esposa do pastor já está até esperando. eu lá tô na olhando, porta tem uns negócios para comer aqui, eu não tô comendo nada. Então vamos para essa final para poder comer esses negócios aqui. Pastor, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que o senhor gostaria de deixar como legado, como experiência? Poxa, é uma pergunta bem interessante, né? Mas se hoje fosse o último dia, o legado mesmo de amor à palavra de Deus, o legado de esperança. Eu sou um cara otimista por um lado, mas sou muito esperançoso. Então acho que o grande legado que a igreja precisa deixar, e nesse sentido não é a fala, né, do público CPF, da pessoa, do indivíduo, mas é a fala do cristão, né? O grande legado é a esperança. Há uma esperança na volta do Senhor Jesus. Para aqueles que partem com o Senhor Jesus, essa esperança é confirmada. Para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, a gente não pode perder a esperança. A gente acredita no ser humano, acredita na ciência, acredita na história até um certo limite, mas esperança mesmo só em Cristo Jesus. A gente vê uma humanidade muito polarizada, a gente vê uma sociedade muito bélica, a gente vê muita intolerância, muito racismo, toda a sorte, né, de xenofobia, de perseguição. Eu não tenho esperança em política. Eu acho muito babaca, muito tolo, muito idiota, muito pequeno, muito baixo. Não sei mais que adjetivo que eu uso. Quem tem esperanças em políticos, em partidos, em propostas, eu não acredito em nada disso. E a minha esperança está em Cristo Jesus. Então, se hoje fosse meu último dia, eu queria deixar essa esperança. Vale a pena esperar em Cristo Jesus e não vale a pena perder tempo com outras esperanças menores, porque a gente vai se decepcionar, vai sofrer, vai trazer um vazio. Isso aumenta a nossa ansiedade, aumenta a depressão, aumenta o alcoolismo, aumenta o suicídio. O problema todo está que as pessoas estão colocando a sua esperança naquilo que não é. E a nossa esperança precisa estar naquilo que é, que era e que há de vir. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Amém. Nossa, obrigada, pastor. Foi muito bom, muito, muito. Gostaria de conversar mais, mas a esposa do pastor já está esperando na porta da igreja. Muito obrigado. Valeu. Que o Senhor abençoe a sua vida e o Senhor sempre vai ser bem-vindo aqui na nossa igreja. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Valeu, eu que agradeço pela lembrança, pelas perguntas, pelo acolhimento. Deus abençoe. Valeu, galera. Obrigada. Semana que vem tem mais, 7h semana que vem, tá? Então a gente espera vocês. Obrigada e curte lá o nosso vídeo no YouTube, tá? Beijinho, tchau, gente.